nessa época Neemias ainda estava trabalhando no palácio de Artaxerxes. Nós sabemos que nesse tempo está comandando os medo e os persas. Nós sabemos que há 70 anos atrás Jerusalém foi invadida pela Babilônia. Só que o Deus que levanta reino e o Deus que tira reino foi o Deus que abateu o rei da Babilônia, e foi o Deus que agora colocou no poder os medo e persas. E agora os medo e persas, Deus abre o coração deles para permitir o povo a voltar para a sua terra. Começa por Ciro, agora também por Artaxerxes. A Bíblia fala que então o povo agora está indo para Jerusalém e alguns estão voltando. A Bíblia fala que um grupo foi e voltou, e um desses que foram é irmão de Neemias, Hanani. Que a Bíblia fala que Neemias lhe perguntou: como que está a nossa terra? Como que está Jerusalém? Hanani não lhe dá boas notícias. Hanani fala que a cidade está totalmente destruída, as casas estão queimadas, os muros estão caídos. E isso entristeceu, porque Hanani falou que o povo estava vivendo em uma humilhação muito grande, em uma dificuldade muito grande, material, social. A Bíblia fala que quando Neemias escuta isso, Neemias, a Bíblia fala que ele vai orar, ele vai jejuar, e ele vai buscar a face de Deus. Quando ele vai orar, jejuar e buscar a face de Deus, Deus colocou um propósito no seu coração. E o propósito que Deus colocou em Neemias era voltar para aquela cidade e ajudar novamente aquela cidade a se levantar, a ajudar aquela cidade a voltar a ser o que ela era antes. E nós vemos que isso ele começa a fazer. Hoje nós vamos aprender sobre a vida de um homem, sobre a característica de um homem que alcançou o seu objetivo. Talvez você entrou aqui hoje, nessa noite, e talvez na sua vida, na sua família, no seu trabalho, talvez você está vivendo a mesma situação daquele povo. Talvez você está vindo de sequelas, de consequências, de perdas, de destruições. Talvez você está rodeado de situações de dificuldades, de situações de lutas. E talvez você entrou aqui hoje, nessa noite, diante desse mesmo propósito: conseguir novamente ser quem você era antes, conseguir novamente alcançar a família que você tinha. E Neemias nos ensina que através de algumas características ele alcançou, ele concretizou o objetivo que ele colocou no coração. Independente da situação que você está aqui hoje, eu quero te dizer que Deus pode mudar essa situação na sua vida. Só que no momento de dificuldade, no momento de luta, no momento de prova, o inimigo nunca vai querer deixar você enxergar aquilo que Deus tem para fazer. Mas o inimigo sempre vai querer fazer você enxergar que você não vai conseguir, que você não tem capacidade, que você não tem condição, que a situação não tem mais jeito, que tudo está perdido, que tudo está acabado. Esse é o propósito do inimigo: querer fazer você entender que tudo já se acabou. Só que quando eu olho para Neemias, através deste homem, o povo de Israel novamente começa
a ter a esperança de volta. E uma das características que ele tomou diante dessa situação é que ele teve um propósito. Ele colocou um foco. E quando ele colocou um propósito, ele colocou um foco, ele lutou por aquilo que ele determinou. Por que muitas pessoas não conseguem concretizar aquilo que talvez eles querem? Porque muitas das vezes não tem um propósito. E quando uma pessoa não tem um propósito, eles se desanimam, eles param no meio do caminho, eles desistem muito fácil. Por isso que o apóstolo Paulo, se nós olharmos em 1 Coríntios, no capítulo 9, do 24 e 31, ele diz que todos nós, se queremos alcançar algo, temos que ter um alvo, temos que ter um propósito. Ele usa o exemplo daquele tempo, daqueles que correm nos estádios. Essa época, a Grécia era um país que, assim como nos dias de hoje existem Jogos Olímpicos, que se reúne países de todos os lugares, e ali começam a disputar por uma coroa, por uma medalha de ouro, para ver quem é o melhor. Você pode observar que naquele tempo Paulo usa essa mesma analogia. Ele diz: essas pessoas que vão para o estádio, eles vão em busca de uma coroa corruptível, de uma medalha corruptível. Mas mesmo sendo uma medalha corruptível, eles dão o melhor deles. Eles treinam, eles lutam, eles fazem o melhor para quê? Para alcançar aquela coroa. Ele usa essa mesma metáfora. Ele diz: nós, cristãos, temos que ter esse mesmo propósito. Porque no meio da caminhada nós vamos ter muitas dificuldades. No meio da caminhada nós vamos ter muitas lutas e muitas provas. E aquele que não tem um propósito, ele não consegue chegar até o final. Por isso ele diz: se esses buscam uma coroa corruptível, nós temos que dar o melhor, porque nós buscamos por uma coroa incorruptível. Quer dizer, ele diz: se você não tiver um propósito, se você não tiver um alvo que é Cristo, você nunca vai alcançar. Mas agora, se você tiver um propósito, não vai ter estádio cheio de leão que vai parar vocês, não vai ter, olha, cruz que coloca a pessoa para ser queimado que vai parar vocês, não vai ter perseguição que vai deter o que Deus tem na vida de vocês. Por quê? Porque vocês têm um alvo. E é isso que Deus está dizendo aqui. Neemias, ele tinha um propósito: eu vou construir. Ele sabia que o inimigo se levantar, sabia. A chegar ao ponto dele dizer no capítulo 6 e no versículo 3: quando os inimigos tramaram para lhe prejudicar, lhe chamando para o vale de Onom, ele olhou e falou: manda um recado para o inimigo, eu estou diante de um propósito e eu não tenho tempo para perder com eles. Eu estou em uma grande obra e essa obra não pode ser parada. O que eu aprendo aqui, quando eu olho para esta palavra, eu aprendo que para você, escute algo, para uma árvore crescer e ela dá uma árvore grande, primeiro você tem que plantar a semente. E você tem que ter o cuidado daquela semente. Você tem que ter um zelo para aquela semente, para que aquela árvore venha a crescer. Um agricultor, para ele plantar um soja, não é somente ele colocar o soja e ele deixar lá, ele tem que ter um cuidado sobre o soja. Por isso estão os agrônomos, por isso estão aqueles que são especialistas, que estão em cima cuidando. Para quê? Para que eles venham a ter uma boa colheita, para que a praga não venha estragar, para que os bichos não venham comer. Eles têm que ter um propósito diante daquilo, para eles alcançar a colheita que eles querem. Uma distração, uma semana
ou um mês que eles ficassem aí na roça, eles correm o risco daquela lavoura perder. Assim na nossa vida, se nós não tivermos um propósito naquilo que nós estamos fazendo, se nós não tivermos um propósito diante do que nós queremos, nós nunca vamos alcançar. E muitos não alcançam por causa das distrações. Muitos não chegam onde não tem que chegar, porque se esquece do propósito e fica diante das distrações. Para que você escute algo, venha ficar firme no seu propósito, você tem que ter algo chamado disciplina. E algo chamado disciplina é saber controlar o seu tempo, saber controlar a sua hora. Muitos talvez perdem tempo com coisas desnecessárias e acaba tirando o foco do propósito que ele quer da parte de Deus. E o seu propósito acaba fracassando, não acaba indo adiante. Por quê? Porque ele se distraiu em coisas que não era para se distrair, enquanto ele poderia estar se dedicando para aquilo que ele queria alcançar. Só que Deus te trouxe hoje para trazer essa palavra para você. Levanta a tua mão. Você tem que ter um alvo. Se você quer ter um advogado, você tem que estudar, se dedicar, se esforçar para se tornar um advogado. Se você quer ser alguém na vida, você tem que se esforçar, se dedicar para você ser esse alguém na vida. Se você quer ser alguém usado na mão de Deus, você tem que orar, tem que jejuar, tem que estudar a palavra, tem que se dedicar naquilo que você está fazendo. Quando alguém tem um propósito e alguém sabe controlar o seu tempo, esse propósito vai ser bem sucedido. E Neemias alcançou, porque ele teve um propósito. E eu profetizo aqui nessa noite, levanta a tua mão, que Deus vai levantar uma igreja que não vai ficar dando soco no ar, que não vai ficar dando ouvido a distrações, mas que vai permanecer firme no propósito que quer alcançar da parte de Deus. Será que tem aqui? Aleluia! Propósito. Quando alguém tem propósito, ele alcança o seu objetivo. Neemias, por ter um propósito, ele alcançou o seu objetivo. Sabe qual foi a característica dele? Foi de encorajar aqueles que estavam ao seu lado. Sabe que vai ter momento na nossa vida, vai ter momento da sua vida, que para você chegar aonde você tem que chegar, vai ser necessário você encorajar e animar aqueles que estão do seu lado. Muitas das vezes tem muitas pessoas que se esquecem que muitas vezes a sua vitória, a sua bênção, depende talvez também da ajuda do irmão, talvez da ajuda da irmã, talvez através daquela pessoa que está lá, talvez também no seu trabalho, na sua empresa. E muitas das vezes, quando você não consegue encorajar aqueles que estão do seu lado, você acaba ficando sozinho na batalha. Quantas pessoas que muitas vezes são famílias e o esposo fica sozinho, a esposa fica sozinha. Por quê? Porque não teve alguém que lhe encorajou a continuar firme na batalha. Porque o propósito do inimigo diante do objetivo que você tem é colocar medo, é dizer que você não vai conseguir. E você tem que entender que vai ter momento que alguns vão ser fracos. Por isso que Paulo diz que muitas vezes os fortes, eles vão ter que suportar os fracos. Nem todo mundo vai ter talvez a fé que você tem. Por isso que uma certa vez Paulo diz que alguns comem carne, outros não comem carne. Por isso que Paulo falou, mais por causa daquele que se escandaliza, que são fracos, que não come carne, eu também não vou comer para não lhe escandalizar. Quer dizer, ele diz, eu vou usar a sabedoria para que essa pessoa venha permanecer de pé na presença de Deus. E muitas das vezes é isso.
objetivo, muitas vezes nós vamos ter que encorajar aqueles que estão ficando fracos no meio da caminhada. Porque você tem que entender que o inimigo todos os dias vai se levantar com vários tipos de ferramentas, palavras, desânimos, situações, muitas vezes familiares, muitas vezes profissional, muitas das vezes saúde. Muitas vezes vai ter pessoas que ele vai estar no tão bombardeado que ele já não está suportando mais ficar de pé. Já está pensando talvez em parar, em separar do casamento, em sair da igreja, em abandonar o trabalho, abandonar a igreja, sair do trabalho. E se não tiver alguém que venha encorajar essa pessoa, o diabo vai ter poder contra a vida dessa pessoa. Lembra de quando o povo começou a chorar com medo da palavra daqueles 10 homens que falou que tinha gigantes lá na terra prometida? Caleb e Josué pegou a palavra e falou: não fica com medo não se preocupa não, lá tem gigante, lá tem pessoas grandes, mas fica tranquilo porque o nosso Deus é grande. No meio dessa batalha Deus vai nos dar vitória, quem vai derrubar o inimigo é Deus, nós só vamos colocá-la na frente, diante do inimigo, mas quem vai fazer eles cair vai ser Deus. E eles começaram a encorajar, e quando eles começaram a encorajar, aquela situação começou a mudar. É isso que muitas das vezes Deus está dizendo. A necessidade do quê? De você ajudar esta pessoa. Talvez tem pessoas no seu trabalho que através de uma palavra sua não vai se matar, não vai tirar a vida. Eu estava estudando e muitas pessoas acabam tomando decisões erradas, sabia? Porque por falta de uma palavra. Há um professor que recebeu uma carta de uma aluna que ela já não estava mais aguentando a situação que ela estava vivendo, e ela tinha decidido acabar com a vida dela, tirar a vida dela. Aquele professor então rapidamente foi conversar com aquela aluna, e quando foi conversar com aquela aluna, a aluna começou o quê? Começou a abrir o seu coração para ele, contar o que estava acontecendo, o que ela estava passando, o que ela tinha enfrentado, o seu passado, a vida que ela tinha vivido. E quando aquele professor começou a lhe aconselhar, a lhe ajudar, a lhe encorajar, ele foi embora, e aquela jovem não tomou aquela decisão que ela ia tomar, mas aquela jovem mudou de vida, levantou a cabeça, conquistou, alcançou os seus objetivos, e lá na frente ela testemunhou que por causa da palavra daquele professor, ela não cometeu um grande erro na vida dela. E muitas das vezes vai ser necessário no meio da família, o seu filho, a sua filha, o seu parente, o seu companheiro de trabalho, vai ter momento que você vai precisar lhe dar uma palavra no meio da caminhada, e talvez no meio da caminhada a sua palavra vai mudar a vida daquela pessoa. Levanta a tua mão aqui, porque Deus trouxe alguém aqui, que Deus te trouxe para te escutar esta palavra, e Deus está te dizendo: vocês vão alcançar o objetivo junto, mas Deus fala, através de você ajudar aquela pessoa, você não vai perder aquela pessoa, mas você vai ter uma pessoa que vai estar do teu lado, batalhando com você, ajudando você, pelejando com você. Quem está entendendo, diga amém. Eu aprendo aqui que encorajar foi uma das características de Neemias para aquele povo. Outra característica: trabalhar em equipe. Escute algo: se você pegar uma bolsa de 100 quilos e você colocar nas suas costas sozinho, você vai ter dificuldade para carregar. Agora, se você pegar essa bolsa de 100 quilos e pegar em 3, em 4 pessoas, você vai carregar esta bolsa facilmente até onde você quer chegar. Isso é trabalhar em equipe. Você tem que entender que nessa vida
Para nós chegarmos aonde nós temos que chegar, nós vamos precisar um dos outros. Vai ter momento que eu vou precisar de você. Vai ter momento que você vai precisar de mim. Vai ter momento que um vai precisar do apoio do outro para nós conquistar o que nós temos que conquistar, e muitos não alcançam porque quer levar as coisas sozinho na sua própria força. Escute algo, uma família que uma pessoa leva as coisas sozinho não vai ficar de pé. Uma igreja que uma pessoa quer levar as coisas sozinho não vai ficar de pé. Por isso que o Senhor disse que Jesus é a cabeça e que a igreja ela é um corpo. O que tem no corpo? Tem o braço, tem a perna, tem a orelha, tem a vista, tem o nariz, tem a boca, tem o coração, tem o rim, tem o pulmão, tem o estômago. E você tem que entender que se seu rim começar a sentir mal, o seu coração vai sentir, o teu corpo vai sentir. Por quê? Porque para que um corpo esteja de pé, todos têm que estar trabalhando normalmente. A perna não pode dizer para a cabeça: eu não preciso de você. O olho não pode dizer para o ouvido: eu não preciso de você. O coração não pode dizer para outro órgão: eu não preciso. Um precisa do outro. Quer dizer, o trabalho em equipe faz uma pessoa alcançar o seu objetivo. Se você sair daqui com o seu corpo perfeito e caminhando até no salto, mesmo que demore, você vai chegar. Mas se você sair daqui com um problema no coração, você não vai chegar facilmente. Se você sair daqui com um problema na perna, você não vai chegar facilmente. Se você sair daqui com um problema na cabeça, na vista, você não vai chegar facilmente. Por quê? Porque você depende da união estar perfeita. E é isso que Deus está dizendo para alguém que entrou aqui hoje. Você, para conquistar, depende do teu esposo, depende da tua esposa, você depende da tua família, você depende da igreja, você depende do irmão, você depende da irmã. Porque quando um dá as mãos, se torna uma equipe. E quando há uma equipe, a equipe se torna forte. Por isso que em Eclesiastes o Senhor diz sobre o esposo e sobre a esposa: se o inimigo se levantar contra um, os dois vão sair contra o inimigo e vão prevalecer diante do inimigo. Porque o cordão de 3 dobras que representa a união não se rompe tão facilmente. Aleluia! É isso que Deus está dizendo aqui. Tem pessoas que querem chegar no seu objetivo, mas quer alcançar sozinho, não quer ajuda da esposa, não quer ajuda do esposo, não quer ajuda do irmão, não quer ajuda da irmã. Vai ter momento que um vai precisar da oração do outro. Vai ter momento que eu vou orar por você, e vai ter momento que você vai orar por mim. Vai ter momento que eu vou pegar na tua mão e vou te ajudar. Vai ter momento que você vai pegar na minha mão e você vai me ajudar. Isso é união. Quando um está fraco, o outro está forte. Quando um não está orando, o outro está orando. Quando um não está jejuando, o outro está jejuando. Quando um está dormindo, o outro está vigiando ali fora. Agora, se todo mundo estiver dormindo, o que vai acontecer? O inimigo vai entrar e vai destruir todo mundo. Mas quando há união, Satanás não tem poder de prejudicar. Por isso que o sábio homem, lá em Provérbios, falou dessa maneira: que os gafanhotos não têm rei, só que eles andam em grupo, eles andam unidos, e por eles andar unidos, eles alcançam os objetivos que eles querem. Tem alguém que entrou aqui hoje, levante as suas mãos.
A partir de hoje você vai pegar na mão dessa pessoa, desse teu esposo, dessa tua esposa. A partir de hoje você vai pegar na mão desse irmão, dessa irmã, e você vai dizer: não, eu vou alcançar, mas eu preciso de você. Eu vou alcançar, mas eu conto com a tua ajuda. E através de vocês ter uma equipe formada, não vai ter demônio que vai parar, não vai ter Satanás que vai parar, não vai ter nada que vai parar o que Deus tem preparado para você. Neemias, ele tinha um propósito. Neemias encorajava, Neemias trabalhava em equipe. E sabe qual outra coisa que você tem que ter? Outra característica: vencer a resistência. Aleluia. Ou resiliência. Sabe o que é a palavra resiliência? A palavra resiliência quer dizer falta de capacidade de superar algo que aconteceu. Esse povo estava passando por um processo muito grande, porque eles tinham perdido muita coisa, e eles não tinham força emocional e espiritual para levantar a cabeça. E Neemias teve que fazer esse povo a parar de olhar para isso e ter que levantar a cabeça. Você sabia que muitas pessoas, diante de algo que acontece lá atrás, diante de algo que fica lá atrás, ele acaba não tendo a capacidade de superar o que aconteceu, e ele acaba não progredindo, não indo adiante por causa disso, porque ele não tem a capacidade do quê? De passar pelos problemas da vida, pelo passar pelas dificuldades da vida. Quando eu olho aqui, eu aprendo algo aqui. Sabe por que nós vivemos uma geração fraca hoje? Uma geração de pessoas que estão em depressão. Sabe por quê? Porque muitos não conseguem vencer a resiliência. Sabe por que nós estamos vivendo uma pessoas que, se algo não dá certo na vida dele, ele prefere chorar, ficar dentro de um quarto, do que se levantar e encarar e enfrentar a situação? Você sabia que a maioria das enfermidades hoje, você sabia que elas são causadas por problemas da cabeça? Você sabia que se você tiver uma mente saudável, se você tiver uma mente boa, você sabia que o seu corpo vai sentir isso? Se a sua mente for uma mente focada, uma mente forte, uma mente que vai vencer, sabia que o seu corpo vai sentir? Mas você sabia que se a sua mente for uma mente fraca, que os problemas atingem, vai parecer dor aqui, vai parecer dor aqui, vai parecer dor aqui, vai parecer dor aqui. Tem pessoas que ele vai no médico e fala: faz um raio-x aí, faz um raio-x. O médico tira o raio-x dele da cabeça à ponta do pé. Mas você está perfeito. Não, mas está me doendo aqui. Sabia que é coisa daqui? Coisa da mente. A pessoa coloca na mente que está doente e fica doente. Coloca na mente que não vai conseguir e não vai conseguir. Coloca a incapacidade que não vai dar certo e não vai dar certo, porque não tem uma mente firme. Você pode observar que uma pessoa, quando está animado no serviço, quando ele começa o primeiro dia, ele está animado no serviço, a mente dele está focada. Ele pula 6 horas da manhã, animado, ele vai para o serviço, trabalha até 6 horas, animado. Ele trabalha 15 dias, daí não gostou mais do serviço, daí já pula 7 horas, já com dor na coluna, dor na perna, dor na cabeça, dor aqui, dor aqui, dor aqui, e ele não está doente. É coisa que ele colocou ele amanhece com o corpo arrebentado. Por quê? Por causa da resiliência, a capacidade do quê? De não superar as dificuldades que vem. E hoje muitos estão em depressão por causa disso. Essa geração que nós estamos vivendo, diz muito Brasil, Paraguai,
estão entrando em depressão, sabia que por causa dos pais? Hoje a maioria dos filhos estão entrando em depressão, estão se perdendo por causa dos pais, sabia disso? Eu estava fazendo estudo por quê? Porque hoje não é que nem antigamente. Antigamente o filho tinha que lutar, tinha que batalhar, já carpia cedo, já roçava cedo, já ia tirar leite cedo, já ia batalhar cedo, já ia fazer as coisas cedo. Hoje em dia os filhos são protegidos. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Quer dizer, ele fica debaixo de uma proteção do pai e da mãe, que quando o pai e a mãe saem da vida deles, eles não sabem como enfrentar a situação, porque sempre esteve protegido. É aí onde entra muitos em depressão. É onde que muitos, quando vai encarar a vida como é, acaba fracassando. Você sabia que tem pessoas que o professor na escola vai corrigir o filho deles lá na escola, e eles vão lá brigar com o professor na escola? Com meu filho você não fala nada. Ele vai xingar o professor na escola, porque o professor está corrigindo o filho dele para ele ser uma melhor pessoa na vida. Aí sabe o que acontece? Ele pensa que está protegendo e está formando uma pessoa rebelde e que vai fracassar lá no futuro. Isso muitas vezes acontece dentro da igreja, em muitos lugares, porque isso vai fazer a pessoa não ter capacidade de enfrentar as situações. Quando uma pessoa cedo, ele começa a enfrentar um problema aqui, uma dificuldade ali, em batalha aqui, enfrenta uma dificuldade aqui, ele vai aprendendo com a vida como lidar com a situação. Então quando ele crescer lá na frente, e vinha as pancadas, vinha as barreiras, vinha as lutas, vinha as provas, o pai e a mãe não vai estar do lado, mas ele vai saber como enfrentar aquela situação. Hoje vemos um tempo que qualquer coisinha que acontece, ele vem chorando, ou ela vem chorando, o pai lhe protege. Quer isso, toca, quer isso, cobra, quer isso, faz, quer isso. Vai se tornando pessoas frouxas, pessoas que vão ser depressivos, pessoas que não vão vencer na vida. Essas são pessoas que estão que estão com resiliência. Mas eu profetizo aqui em nome de Jesus, que Deus vai levantar uma geração que vai vencer, que vai superar as situações da vida, que ainda que caia 7 vezes, vai se levantar e vai continuar andando em nome de Jesus. Aleluia! Isso é que ele teve que vencer com aquele povo. Para de olhar para a dificuldade e enfrenta. E o povo enfrentou e ele venceu. Sabe qual foi outra coisa que eles teve que vencer, que Neemias teve que vencer no meio daquele povo? O vitimismo. Sabe o que é o vitimismo? Vou explicar para você. O vitimismo é uma pessoa que gosta de se fazer diante das situações de coitado. Ah, eu nasci de uma família pobre. Ah, eu não tive estudo. Ah, eu não tive oportunidade. Ah, eu sou branco. Ah, eu sou preto. Ah, eu sou brasileiro. Ah, eu sou paraguaio. Ah, gosta de se fazer de vítima diante das situações. E uma pessoa dessa nunca vai alcançar o seu objetivo. Porque, escute algo, eu conheço pessoas, já falei uma vez aqui, pessoas que nasceram na favela, pessoas que nasceram em comunidades pobres, mas se levantou na vida e fez sucesso e alcançou o seu objetivo. E também conheço pessoas que nasceram em famílias ricas, berços de ouro, e fracassou na vida. Porque para você vencer e para você alcançar o seu objetivo, não depende de quem você é, da onde você mora, da onde você nasceu. Depende de você levantar a cabeça e enfrentar as situações.
E pessoas que têm esse vitimismo são pessoas que não querem se esforçar. Ele começa um pouquinho a se esforçar para querer comprar uma bicicleta e já quer comprar uma Ferrari. É aquele tipo de pessoa que ele entra na empresa e ele começa 2 meses na empresa. Ele começa trabalhando. Com 2 meses ele já quer ganhar o salário do gerente que está trabalhando 10 anos lá. E aí, por ele não ganhar o salário do gerente que trabalha 10 anos lá, ele começa a se fazer de vítima. Isso é o vitimismo. São pessoas que não querem se esforçar e já quer um pouquinho que quer se esforçar, já quer ficar milionário. E se esquecendo que na vida tudo tem um preço. Se esquecendo que na vida tudo tem que ter um esforço. Para entender que na vida ninguém chega aonde chegou de qualquer maneira. Se alguém chegou aonde chegou, é porque pulou cedo, porque dormiu tarde, porque trabalhou, porque dormiu fora de casa, porque se esforçou. E quando você começar a enxergar isso, você vai parar de ser vitimismo. Nossa, mas aquela pessoa tem sorte. Enquanto ele estava dormindo, aquele lá estava todo dia trabalhando, ó. Todo dia trabalhando, ó. Nossa, mas esse irmão está crescendo. Essa irmã está crescendo. No lugar dele se fazer de vítima, ele se esquece de ver o que aquela pessoa está fazendo todo dia para crescer. Então o vitimismo é isso. Você tem que parar de olhar para isso e começar a entender. Para que você venha alcançar o seu objetivo, você tem que começar a fazer o seu caminho diante do que você quer alcançar. O que é? Eu vou trazer aqui. Eles não querem trilhar os passos de uma pessoa bem sucedida, mas quer ser uma pessoa bem sucedida. Essa é uma característica de um vitimismo. Não para emprego em igreja nenhuma. Por quê? Sempre o problema está no patrão ou sempre o problema está no pastor? Por que você saiu daquele serviço? Aquele patrão lá é terrível. Aí ele está lá no outro serviço. Por que você saiu? Aquele outro lá também é terrível. Por que você saiu daquela? Aquele lá também é terrível. E aquele lá? Não, aquele lá também é terrível. E ele sempre é a vítima. Sempre ele é a vítima. Por que saiu da igreja? O pastor é muito bravo. Foi para outro. Por que saiu? O pastor é muito bom. Foi para outro. Por que saiu? O pastor, ele sempre tem algo para se vitimizar. E uma pessoa que fica vitimizando, ele não alcança o seu objetivo. Mas hoje Deus te trouxe para te dizer, levanta a tua mão, a oportunidade, ela é para todo mundo. Hoje estamos de noite, amanhã o sol vai amanhecer de manhã. O sol é para mim, o céu é para você, o sol é para você. Todo mundo amanhã tem a oportunidade de pular de manhã e de conquistar aquilo que Deus tem para cada um. Então levante a tua cabeça e luta pela sua mudança, luta pelo seu objetivo, e Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar. Quem crê aqui, levanta a mão e diga glória a Deus. Sabe o que eu aprendo aqui? Que uma das outras características que nós temos que ter é ser o protagonista da nossa própria história. Sabe por que eu te digo isso? Se a tua colheita não está sendo boa, muda o seu plantio, muda a sua maneira de viver. Se as coisas não têm dado da maneira que você está querendo, é porque alguma coisa Deus está querendo que você mude. Sua atitude, seu caráter, sua maneira de viver, o seu comportamento. Se você mudar a maneira de viver, você vai começar a colher lá na frente isso. Você tem que entender que a vida não é sorte. A vida, ela é uma colheita. Você vai colher aquilo que você plantar.
você vai alcançar aquilo que você fazer hoje. Pastor, eu não estou aguentando, é muita macumba contra a minha família, eu não faço nada porque é muita macumba. Começa a orar e jejuar mais, eu quero ver se a macumba vai pegar na sua família. Ah, pastor, é muita coisa acontecendo isso. Começa a fazer a tua parte com Deus, muda a tua atitude a partir de hoje, e você vai ver como Deus vai te honrar. O seu plantio de hoje vai determinar quem você vai ser no dia de amanhã. E eu profetizo, levanta a mão e já termina essa palavra, que tem pessoas que entrou aqui hoje, você vai ser protagonista do que você vai ser na frente. Se você quer ser um pregador, faça a sua parte, pronto, você vai ser um pregador. Quer ser alguém de sucesso, faz a tua parte, Deus vai te ajudar, e você vai ser alguém de sucesso. O que eu aprendo aqui, já termino, que eu e você temos que fazer a nossa parte e confiar em Deus. Por quê? Porque eu e você temos que entender que aquilo que nós não podemos fazer, Deus vai fazer por nós. Faz a tua parte, lute, batalhe, pule de manhã, ore, jejua, corra atrás dos seus sonhos e dos seus objetivos. E aquilo que você não puder, a mão de Deus vai fazer por você. Se coloque de pé. Neemias fez a parte dele. Sabe quantos que ia demorar para construir o muro? Segundo os arqueológicos, 2 anos. 2 anos. Sabe que quantos dias terminou? 52 dias. Ele fez a parte dele. A parte dele falou, é 2 anos. Deus falou, não, o que a sua mão não pode alcançar, me alcança. 52 dias. Levante as suas mãos. Quem está entendendo aqui, diga a glória a Deus. Faça a tua parte, porque aquilo que é para Deus fazer, Ele vai fazer em seu favor. Feche os seus olhos e liga o teu pensamento com Deus. Vamos nesse momento buscar a presença do Senhor, que já se faz presente aqui nessa noite. Começa dando glória, 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 glória. Vai aí, meu Deus, o teu povo. Vai aí, meu Deus, os teus filhos. Vai aí, meu Deus, as tuas filhas. Vai aí, meu Deus, este irmão, essa irmã que entrou aqui nessa noite, que veio ouvir a tua palavra. Abençoa, Senhor, poderosamente a tua igreja. Abençoa, meu Deus, poderosamente o teu povo. Abençoa, meu Deus, os teus filhos. Feche os seus olhos. Liga o teu pensamento com Deus. Deus vai tocar pessoas aqui. Feche os seus olhos. Deixa Deus trabalhar aqui nessa noite.